Pensar nos eventos da Bíblia como históricos, e os personagens ali registrados como pessoas como você e eu, é ver a verdade temperada com a fraqueza da forma humana, incapaz de suportar a forte luz da revelação. Mas eu vos digo, é em nós, como pessoas, que se revela a natureza de Deus. Paulo nos diz que sua conversão veio por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Não veio por meio de um homem, levando-o assim a mudar de religião. Não. Paulo nunca abandonou o judaísmo, mas interpretou o significado do Antigo Testamento por meio da revelação. Mas era Paulo uma pessoa, um ser individual como você é, como eu sou, ou ele também é um desses personagens eternos? Essa é a pergunta que estou fazendo esta noite. Eu lhe digo, todos os personagens das Escrituras, incluindo Paulo, são estados eternos. Um dia, seja você homem ou mulher, você alcançará o estado de Paul e sua jornada no mundo da morte chegará ao fim. Uma amiga minha, uma senhora com 2 filhos esperando o terceiro, escreveu, dizendo: em visão eu vi a Bíblia aberta no Novo Testamento e ouvi as palavras, você é Paulo. Fiquei tão assustado que quebrei a visão e acordei questionando as palavras, eu sou Paulo. A ideia parecia demais para eu entender, então voltei a dormir e o sonho continuou. Eu vi todo o Novo Testamento aberto no livro de Mateus, então uma mão invisível moveu as páginas do livro do Apocalipse quando ouvi as palavras, e é tudo sobre Paulo. Então eu pergunto, quem é Paulo? Paulo é um estado em que você entra quando, tendo sido apresentado ao cristianismo ou ao judaísmo, o segredo por trás das palavras é revelado. No estado de Paulo, você descobre que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai. É Paulo quem diz: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Quando a visão é sua, a quem você pode recorrer para perguntar o que eles pensam dela? Eles diriam que você era louco, então você não recorreria a ninguém, em vez disso, você permaneceria na visão e se demoraria nela. A conversão de Paulo não mudou sua religião, pois ele nunca abandonou o judaísmo. Sua única decepção foi que ele não conseguiu convencer seus companheiros religiosos da verdade do que havia acontecido com ele. Paulo representa cada indivíduo, seja ele homem ou mulher, que chega naquele momento em que desperta para descobrir que os personagens das Escrituras não existiam no tempo e no espaço, mas são estados espirituais eternos, pelos quais o indivíduo se move em direção ao clímax, que é Jesus Cristo. A história fundamental da Escritura é uma metamorfose, uma mudança completa de forma. Assim como a larva se transforma em borboleta, assim o homem, como o entendemos, se transforma em Jesus Cristo. E quando isso acontece em você, não há ninguém a quem você possa recorrer. É um fato que você não pode negar. Eu não poderia negar minhas experiências de Cristo se revelando dentro de mim, assim como não posso negar o fato de que estou diante de você agora. E eu não sou o único. Cristo se manifestará em cada criança nascida de mulher. Ele deve, pois Deus não pode e não deixará de cumprir sua promessa em tudo. A palavra Saúl significa indagar, perguntar. Entrando no estado de Saúl, você está questionando a vida, seu propósito e plano. Existe um Deus? Por que estou aqui? A mente de Saúl é uma mente questionadora, que busca uma resposta para os fenômenos da vida. Hoje é o maravilhoso dia da expiação que chegou ao fim ao pôr do sol com o canto de um grande salmo em todas as sinagogas que começa, e acorda, ó dorminhoco, que esqueceu a eternidade na busca do momento. Tendo esquecido que somos todos um na eternidade, somos chamados a despertar, mas despertar de quê? Da busca do momento. Então, no estado eterno chamado Paulo, a história de Jesus se desenrolará em você, e você também dirá: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano, embora uma vez eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Como todo judeu, Paulo procurava um Messias externo, alguém que viria a ser o rei ungido e salvaria Israel do inimigo.
Então ele descobriu que o Messias estava dentro dele e nunca apareceria do lado de fora. As 13 cartas de Paulo foram escritas 20 anos antes do livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho, então Paulo não poderia ter citado o Novo Testamento, apenas o Antigo. Ele nunca se converteu no sentido de converter do judaísmo ao cristianismo, ou do catolicismo ao protestantismo. Após a revelação, Paulo entendeu o que foi revelado aos profetas, pois ele descobriu que o Messias que estava por vir era ele mesmo, dizendo: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Há um poema de Browning chamado A Saul, no qual Davi fala da vinda do Messias, dizendo: ó Saulo, será um rosto como o meu, que te receberá. Um homem como eu amarás. E serás amado para sempre. Uma mão como esta abrirá a porta para uma nova vida para ti. Veja o Cristo de pé diante do rei demente. Davi está dizendo a Saul que quando ele vir a Cristo, ele usará o rosto de Davi. Que ele vai amar e ser amado por ele para sempre. Estendendo a mão, Davi diz a Saul que esse conhecimento abrirá a porta para uma nova vida, pois Davi é o único Cristo que Saul verá. Quando Cristo estiver diante de você, ele usará a face de Davi e o revelará como o Senhor Deus Jeová. Então você dirá: tu és meu filho, hoje te gerei. Esta será a experiência de todo filho nascido de mulher, pois a consciência, embora limitada por uma vestimenta de carne e osso, restrita e fraca, é Deus, o Pai de toda a vida, e não há outro Deus. Agora, quando Paulo falou de pecado, ele não estava falando de um pequeno delito, nem mesmo de um grande. Para Paulo, se você não está irradiando a glória de Deus e não é agora a imagem expressa de sua pessoa, você está pecando e carecendo dessa glória. Somente quando você entrar no estado chamado Paulo, você irradiará a glória de Deus e expressará sua imagem, pois é nesse estado que Davi revela você a si mesmo. Paulo confessou aos Gálatas que Deus enviou seu Filho ao seu coração clamando a Pai. E agora eu digo a você que quando Davi ficou diante de mim e me chamou de Pai, eu o vi mais nitidamente do que jamais vi alguém aqui. Ainda posso ver sua beleza celestial. Eu vi Davi no ano de 1959, mas a história afirma que ele viveu em 1000 a.C. Mas Davi não é meu filho de carne e osso, ele faz parte do quadro que se desenrola de uma história eterna na qual o homem está envolvido. A história, conforme registrada no Antigo Testamento, não foi compreendida até que se desenrolou dentro de alguém que disse: sou filho de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Paulo nunca abandonou o judaísmo, mas tentou interpretá-lo para aqueles que quisessem ouvir, mas eles não conseguiam entender. Eles estavam, como ainda estão hoje, procurando por um físico, Messias externo para destruir seus inimigos e estabelecer seu reino neste mundo, mas essa não é a história. Esta verdade eterna está contida em cada ser que caminha na terra. Um dia você encontrará Cristo como o seu próprio ser. Você que dia eu sou antes de declarar seu nome, experimentará todos os estados espirituais eternos mencionados e mencionados nas Escrituras, para chegar ao estado final chamado Paulo. Minha amiga sabe que ela é Paul, pois ela ouviu o fundo de sua alma dizer isso a ela. Para ela, a ideia parecia incrédula, no entanto, digo a ela que ela ouviu corretamente, pois ela foi chamada. Ela foi escolhida e eleita para ser uma testemunha ocular da grande verdade que se revelará dentro dela. O Paulo da Bíblia é um estado que todos alcançarão. E enquanto estiver nesse estado, David revelará sua verdadeira identidade. Entre em qualquer estado e você se tornará esse estado. Enquanto no estado de riqueza, tudo que você toca vira ouro. No estado de sucesso, você pode transformar um negócio fracassado em um bem-sucedido, pois no estado de sucesso você não pode fracassar. Você não é um sucesso ou um fracasso, mas o ocupante de um estado. Embora você permaneça intocado por qualquer estado, quando você entra em um, você o expressa. Coloque-se no estado de saúde e você deve expressar saúde. Entre no estado de fama e nenhum poder pode impedi-lo de expressá-lo.
E quando você entrar no estado de Paulo, Davi estará diante de você e dirá: e um rosto como o meu o receberá. Um homem como eu, tu o amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta abrirá o portão de uma nova vida para você. Veja o Cristo de pé. Você estará olhando para a face de Davi, o ungido do Senhor, e quando ele te chama de pai, você sabe quem você é, pois a ninguém sabe quem é o pai senão o filho, e ninguém sabe quem é o filho senão o pai. Davi, teu filho, te liberta, pois ele é filho de Jessé, o belemita, cujo nome revelado é Eu Sou. Todo aquele que diz, e eu sou, é o pai daquele eterno jovem chamado Davi. Desperte, ó dorminhoco, e lembre-se da eternidade, filho de Jessé, pois somente ele pode revelar você como Deus Pai. Esta é a maior história já contada. É uma história incrível de uma transformação, uma metamorfose. Meta significa a mudança e amorphos significa a forma. Então metamorfose significa uma mudança radical de forma. Isso é verdade, pois o ser que você está destinado a ser não poderia funcionar em um corpo de carne e osso. Você entrará em uma era totalmente nova. É um novo mundo e nele você precisa de uma nova forma. A forma é espírito, mas você tem um rosto humano, uma voz humana e mãos humanas. Essa é a forma que vi quando fiquei na presença do Senhor ressuscitado e respondi à sua pergunta: qual é a maior coisa no mundo? Nas palavras de Paulo, como a fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Nesse momento ele me abraçou e assumi sua forma incrível. Desde aquela época não nos separamos nem nos divorciamos, embora enquanto eu usar o corpo de carne e osso eu devo estar sujeito a todas as suas fraquezas e limitações. Mas quando eu tirá-lo desta vez, serei um com aquele único corpo, que está reunindo tudo. Todos serão salvos, porque todos são Deus e Deus está se salvando. No momento, você não sabe que é Deus, mas você saberá quando entrar no estado chamado Paulo. Pois nesse estado as revelações se desenrolam e você também dirá: e não recebi isso de um homem. Veio por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Ele se revelou em mim como meu próprio ser. Agora sei que não há outro. Então eu digo ao meu amigo: sua revelação é verdadeira. Você foi chamado e eleito. Você foi escolhido, não pelos homens, mas por Deus, que é a definição de santo nas Escrituras. Como um homem poderia fazer de outro homem um santo? A ideia é estúpida. Quando você é chamado, você é santificado. Quando você é eleito, você é santificado. Quando você é escolhido, você é santificado, e nenhum homem, olhando para você, poderia vê-lo como um santo. Você ainda é capaz de perder a paciência e ser violento. Isso não significa nada. Seja tudo o que você é, pois você já está redimido em razão de suas experiências. Portanto, os personagens das Escrituras não são históricos. Ver alguém, incluindo Jesus Cristo, como uma pessoa que andou nesta terra é ver a verdade temperada com a fraqueza de sua alma e incapaz de suportar a forte luz da revelação. Jesus Cristo é o estado perfeito para o qual todos vocês estão se movendo. E nesse estado, as Escrituras se desdobram para revelar você como Deus. E quem é Ele? Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Se todas as coisas são possíveis à sua imaginação, então todas as coisas são possíveis de imaginar. Como você agiria se Deus o imaginasse como você quer ser? Como você se sentiria? O que você faria? Então faça. Sentindo sua realidade, tenha fé em seu ato imaginal. O desejo é a sua esperança. Seu ato imaginal é sua apropriação subjetiva da esperança que você deseja objetivar. Agora, a fé é o elo entre o poder de Deus e o seu desejo. Ele não questiona seu desejo. Aquele que é todo poder criativo e know-how, simplesmente o dá a você. Isso é Cristo, aquele que é definido como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora, se você testar Deus e provar a si mesmo que a imaginação cria a realidade,
conte aos outros. Se eles tentarem e funcionarem para eles, realmente importa o que o mundo pensa? Se acharem a ideia insana, não será a primeira vez. Eles achavam que Einstein era louco. Há quem pense que sou. Está perfeitamente bem, pois chegará o dia em que Deus se revelará em cada indivíduo, e então aquele passará do estado de Saulo para o de Paulo. Não há outro Deus, pois Deus se fez homem assumindo todas as suas fragilidades e limitações humanas. Deus não está fingindo que é você. Quando ele se tornou sua respiração, ele teve que assumir suas qualidades únicas. Essa foi a sua crucificação. Nenhum homem foi pregado em uma barra transversal, seu corpo é a cruz que Cristo usa. Ele está enterrado em você e ressuscitará em você. Sua tumba é o crânio humano onde ele sonha. Então acorde, seu dorminhoco, que esqueceu a eternidade na busca do momento. Embora este momento pareça tão real, você é sua realidade e o ser central das Escrituras. O propósito fundamental da Escritura é a metamorfose, a transformação radical do homem em Deus. E Deus tem um filho, formado por suas experiências como imaginação humana e personificado como Davi de fama bíblica. Davi é aquele que é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele não é um personagem histórico, mas um estado eterno que aparece no final de sua jornada para o mundo da morte. O mundo pode pensar que encontrou a tumba de Davi, mas eles nunca encontrarão nenhuma evidência histórica a respeito desses personagens das Escrituras, porque todos eles são estados espirituais personificados. Você passará por esses estados para descobrir, por revelação, que você é o autor da Bíblia. Imagine só, as cartas de Paulo vieram primeiro. Ele os chamou de meu Evangelho. Elas são as boas novas de salvação de Paulo que vieram por revelação. As 13 cartas de Paulo foram escritas primeiro, e todos os outros livros foram baseados nelas, mas quem é Paulo? Todo aquele que entra no estado de realização. Um dia você entrará no estado conhecido como Paul, mas agora você é Saul, buscando a causa da vida, sem saber que é você mesmo. Nos livros de Samuel e Reis, somos informados de que Saul tentou matar aquele que poderia revelá-lo a si mesmo, mas a revelação não poderia vir até que seu nome fosse mudado para Paulo. Mesmo que hoje você seja uma dama, você acabará se tornando o Paulo das Escrituras. Mas nesse reino, você está acima da organização do sexo, como Paulo nos diz, em Cristo não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, porque todos são um em Cristo. Sua verdadeira identidade não é masculina ou feminina, mas homem, e homem é Deus e Deus é homem. Como Blake tão lindamente colocou, tu és um homem, Deus não existe mais, tua própria humanidade aprende a adorar. Esta noite, coloque sua esperança totalmente nesta graça que está vindo para você, pois Cristo em você é a sua esperança de glória. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Teste a si mesmo e veja, pois todas as coisas são possíveis para ele. Pense em algo que você gostaria que a razão diga que você não pode ter. Agora, assuma que é seu. Sua suposição, embora falsa no sentido de que é negada por sua mente razoável, se persistir, se tornará um fato. Você não precisa saber os meios que serão empregados para fazer sua suposição acontecer, tudo o que você precisa fazer é persistir em sua suposição e permitir que sua própria imaginação humana maravilhosa dê a você. Todas as coisas são possíveis para a sua imaginação. Cabe a você fornecer o elo necessário entre sua suposição e sua realização. Esse elo é a fé. Tendo presumido que seu desejo foi realizado, sua fé nessa suposição fará com que ela se torne realidade. Essa é a lei. Teste esta lei, e se você provar isso na performance, não importará para você se parecer irracional para os outros. Hoje à noite, deixe este auditório na suposição de que você é o que gostaria de ser, e se amanhã sua suposição puder ser vista como fato pelo mundo ao seu redor, então você encontrou Cristo, aquele que está dentro de você como sua esperança de glória.
O homem está sempre tendo ideias fantásticas como ir à Lua. Na época, a ideia parecia impossível, mas com o tempo o homem vai à Lua. Então você vê, nada é impossível para Deus, mais nada. Simplesmente diga o que parece tão impossível para você, então assuma que você o tem. Caminhe na suposição de que agora é um fato objetivo e veja como Deus trabalha. Eu lhe digo, de uma forma que você não conhece, e que você não poderia imaginar, você será conduzido através de uma ponte de incidentes para o cumprimento desse estado. Tudo o que você precisa fazer é ignorar a evidência de seus sentidos externos e cuidar de seus próprios negócios maravilhosos, assumindo o sentimento do desejo realizado. Sua suposição, em vez de recuar para o passado, avançará para o futuro e você caminhará direto para a sua realização. Aceite o que estou lhe dizendo esta noite e você estará a caminho do estado chamado Paul. Ele tentou ao máximo persuadir seus próprios amigos a acreditar no que aconteceu com ele na sinagoga. O cristianismo não é uma nova religião, mas a realização do judaísmo. É tão antiga quanto a fé de Abraão, mais antiga até que a sinagoga. A promessa foi cumprida no estado do judaísmo, interpretada aos judeus, que então a organizaram em uma religião separada, mas não poderia haver cristianismo sem judaísmo. Muitos cristãos gostariam de separar os dois livros e deixar o Antigo Testamento de lado, mas não poderia haver Novo Testamento sem o Antigo, pois o Novo é apenas o cumprimento da promessa feita a Abraão. Você está destinado a ouvir, como a dama, que você é Paul, e as chances são de que você ficará tão chocado quanto ela, quando ela se olhar no espelho e ver uma mãe e uma futura mãe, e uma esposa que pode discutir com o marido e ficar sem dinheiro de vez em quando. Essas fraquezas fazem parte de sua vestimenta de carne e osso, mas no final dos tempos, seu novo corpo de amor, tecido sem costuras, estará pronto para ser ocupado. Então você tirará esse corpo de limitação e opacidade e assumirá seu novo corpo de vida. Se, no entanto, você não alcançou o estado de Paulo, quando deixar este corpo, você se encontrará em outro igual a este, em uma seção de tempo mais adequada para o trabalho ainda a ser feito em você. Não pense que você vai passar cronologicamente de um ano para o outro, pois pode ser qualquer ano, seja o ano 1000 ou 3000. Seja qual for o ano em que você se encontre, você se sentirá perfeitamente normal e as coisas parecerão bastante naturais. Esses corpos de morte pertencem a esta era, e independentemente do ano em que você se encontre, você usará o mesmo corpo de escravidão, onde deverá desempenhar todas as suas funções. Não importa o quão poderoso você seja, você não pode comandar ninguém para executar as funções do seu corpo para você, portanto, você é seu escravo enquanto permanecer no estado de Saul. Somente quando você se move para o estado de Paul, o drama pode se desenrolar e libertá-lo. Não pense que você tem que ser o espécime perfeito de homem, julgado por padrões humanos, para chegar ao estado de Paul. Embora fraco e limitado como você é agora, esforce-se para conhecer a verdade das Escrituras, e um dia, quando você menos esperar, você se encontrará no papel central, pois tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo se desenrolará dentro de você e você saberá quem você é. Se existe outro Cristo além daquele que está em nós, que ressuscitou e continua a ressuscitar no indivíduo, ele é falso, pois o verdadeiro Cristo está dentro de você. O Cristo cósmico universal tornou-se a humanidade. Ele ressuscitou e continua a ascender em indivíduos. Um dia ele se levantará dentro de você para revelar você como Deus Pai. A relação pai e filho foi estabelecida antes que o mundo existisse, só que nós esquecemos. Isso é simplesmente o retorno da memória de Deus, tudo dentro do indivíduo. Agora vamos entrar no silêncio.